Essa discussão ela é tão cinzenta ainda e é difícil achar onde é que tá o certo e errado, que tem um documentário da HBO que se chama... Acho que no YouTube tá Liberdade de Expressão. Se procurar Liberdade de Expressão HBO, você vai achar lá esse documentário que mostra a história de um judeu que a família dele sofreu no Holocausto, morreu, acho que 8 parentes dele morreram no Holocausto. O pai dele fugiu para os Estados Unidos, ele cresceu nos Estados Unidos, morreu de velhice e tal. E esse cara, esse judeu especificamente, que aparece no documentário, ele lutou pelo direito dos nazistas fazerem uma passeata em Chicago. Isso é maravilhoso. Porque tinha muito mais em jogo do que o ódio ao povo dele. Ele fala isso no documentário. Tipo, o ódio deles por mim é muito pequeno perto do que causaria o governo censurar esses caras. Então é uma discussão muito cinzenta. É muito nova também aqui no Brasil, por isso que causou toda aquela polêmica com o Monark, porque é um assunto que é muito recente. O Monark ter pedido desculpas pra mim foi a morte. Aquele dia eu fiquei puto, cara. Fiquei puto, porque assim, disse uma coisa com a qual eu não necessariamente concordo, mas o direito do cara dizer. E o Monark é um porta-voz importante do movimento das liberdades. Então era a hora de ter uma postura de homem livre. Fala assim, não, eu tenho que sair do podcast? Beleza, eu tenho que sair do podcast. Vou preservar empregos? Vou preservar empregos. Mas eu não vou pedir desculpas. Cara, não se sangra em tanque de tubarão. Ou como diz Jordan Peterson, né? Tem uma frase lá que eu não sei se eu vou me lembrar exatamente, mas do tipo, você não pede desculpas a uma multidão sedenta por sangue. Porque o cara, porque não sei o quê. Eu tenho o direito de pensar assim. Eu tenho o direito de dizer isso. E vocês têm o direito de discordar e de responder a isso. Não quero afetar a minha empresa, então eu estou pedindo licença da minha empresa. Mas eu penso exatamente assim. No dia que o cara vem a público e fala, desculpas, eu tava bêbado. Não, piorou, cara, né, a situação. Não, ele foi massacrado igualmente. Então você não faz isso. Desculpas nós pedimos quando nós fazemos ou dizemos uma coisa com a qual a gente realmente não concorda, ou a gente aprendeu que é diferente. Então, assim, falei uma coisa, eu falo assim, porra, Petri, eu falei uma coisa no seu podcast, velho, queria pedir desculpas, porque não foi exatamente aquilo que eu queria dizer. Ou eu aprendi depois ouvindo uma outra pessoa, porque o sábio é aquele que muda de opinião diante de novas evidências. Então, assim, olha, eu me deparei com outros. E esse é um processo de aprendizagem. Pô, eu conversei com o Petri, ele me trouxe umas informações que eu não tinha, cara. E isso fez a minha opinião mudar. Então eu vou mudar de opinião. Não, eu tenho uma opinião aos 14 anos, eu tenho que morrer com ela. Você é um bruto. Você não é um humano decente. É uma curva de aprendizagem. Agora, pedir desculpas porque você está sofrendo cancelamento, porque você está... Não, cara, você não faz isso. Um homem íntegro não pede desculpas pelos princípios que defende. É que na hora da pressão é difícil, foda, né? É foda. Muito. Não, eu entendo completamente a motivação psicológica. Eu imagino o que é passar por ser dizimado daquela maneira, agressiva daquela forma. Mas, nessa hora, você tem que ser socrático. Vocês querem me ferrar? Vocês vão me ferrar. Mas eu aqui, ó, vou ficar duro. Vou manter a minha posição. E tem um canal. E ele tem como explicar isso. Tem como explorar essa ideia. Né? Também que existe um clima de hostilidade no Brasil, assim, a punição tem que ser imediata. Tem. Eu entendi assim, então é isso que esse cara é, e ele tem que se fuder porque o que eu entendi é o certo. Por isso que a gente tem que preservar a liberdade de expressão. Eu entendi assim, então esse cara tem que ser punido. Que foi o que aconteceu nesse caso. Porque quem conhece, por exemplo, esse documentário, quem já vem com essa base e conhece a história desse judeu específico que defendeu essa liberdade dos nazistas e entende esse conceito, vai ver a fala do Monark e vai entender, ele está tentando chegar nesse ponto. Ele não está fazendo apologia a nada, ele está usando esse exemplo para chegar lá. Exatamente. Aí tu vem com uma base para entender o que ele está falando. E quando tu não tem essa base, tu vai achar que ele está fazendo apologia e vai querer que ele morra, porque na tua visão ele é um apologista. Imagine vocês trabalham com humor, como é que vocês ficam sujeitos a ataques dessa natureza? Porque é difícil você ter humor que não ofenda alguma sensibilidade. Que não ofenda alguma sensibilidade por mínima que ela exista. Cara, você não pode falar mais nada. Porque se você está dependendo, você está num palco falando para 500 pessoas, 200 pessoas, são 200 modos diferentes de a mesma mensagem chegar. Isso. Então, não. Tem que ter uma lei que te impeça a dizer, não, cara, se fulano lá da ponta não gostou, levanta, vai embora, some dali, não aparece no bar nunca mais, não assiste mais meu show. É muito delicado. Por exemplo, eu posso fazer piada sobre cadeiras. Aí daqui a pouco teu avô trabalhava com cadeiras e tu fica muito mal. E aí tu usa o Estado para me punir, assim. Onde que tá o ponto?